Paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, eu sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. Gostaria de compartilhar com os irmãos dois textos. O primeiro texto fica em Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 1, que diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. O livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, que diz assim: ouçam agora, pois me dizem, hoje ou amanhã iremos para este ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Você nem sabe o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, pois, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o ser humano, ele tem uma tendência a querer fazer aquilo que ele entende que é melhor para ele. Mas nós sabemos que o ser humano, ele se encontra no estado de pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado de Adão, a nossa herança lá do pecado de Adão, tirou de nós a comunhão plena com o Pai e, consequentemente, passou a agir uma natureza que contradiz aquilo que Deus quer para mim e para você. Ou seja, o bem que deveríamos fazer, nós não fazemos. Mas a nossa carne milita para fazer sempre o mal, para buscar sempre a satisfação própria e os desejos próprios. E o ser humano tem sofrido muito com isso. Quantas pessoas não têm sofrido porque têm tomado decisões equivocadas, né? As pessoas acham que tal caminho é um caminho que vai trazer satisfação plena para ele. E quando chega no final da história, ele percebe que tudo aquilo foi em vão. Recentemente eu vi um testemunho do jogador Adriano, quando ele disse: ganhei fortunas, ganhei milhões e milhões de euros, de dólares, ficou milionário. Porém, a perca do pai dele, o pai dele faleceu, ele ainda estava jogando, abalou muito o jogador. E ele disse que dinheiro jamais compra felicidade. O dinheiro não foi capaz de substituir a perca do pai dele. O dinheiro não foi capaz de dar uma sanidade, de dar um alicerce, uma estrutura para ele suportar a perca do pai dele. E esse jogador, mesmo com todo o dinheiro, mesmo com toda a fortuna, até hoje ele sofre a perca do seu pai. Ele seria capaz de dar todo o seu dinheiro para ter o seu pai de volta. Mas, infelizmente, palavras do próprio jogador, o dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não resolve todos os seus problemas. A palavra vai dizer que a única coisa que pode te dar conforto, a única coisa que pode te dar uma satisfação é Jesus na minha vida e na sua vida. Por isso que Jesus falou: eu vos dou a paz, mas não dou a paz como o mundo vos dá. A paz de Cristo é uma paz plena, é uma paz completa. Mesmo diante das percas, das adversidades, das lutas, nós permaneceremos em paz. Mas vamos
para o texto de Tiago, capítulo 4, versículo de número 13, ele começa dizendo: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para este ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. O homem faz planos, mas se Deus não aprovar, certamente será um fracasso. Não adianta eu fazer planos. Eu vou viajar, eu vou fazer planos, eu vou fazer projetos, né? Eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se Deus não tiver no negócio, meu irmão, minha irmã. É por isso que o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, vai dizer que há caminhos que para o homem é caminho de paz, é caminho de satisfação, mas o final é a morte. Porque o homem faz planos, mas é sempre Deus que bate o martelo. Nós precisamos entender isso. E é isso que Tiago está dizendo. É sempre Deus. Nós fazemos 1000 planos. Nós queremos isso, nós queremos aquilo. O povo de Israel sofreu muito por conta disso. O povo de Israel trilhou, muitas das vezes, fez planos que não estavam de acordo com aquilo que Deus tinha proposto para eles. O povo de Israel queria um rei. Não queremos um rei porque todas as nações têm um rei. Mas esse não era o projeto de Deus para o povo de Israel. E por conta das suas escolhas, o povo sofreu muito. E muitas das vezes não é por falta de aviso, porque Deus, o profeta, avisou ao povo o que iria acontecer quando eles tivessem um rei. Muitas das vezes nós fazemos isso, nós fazemos planos, as pessoas nos avisam, a palavra de Deus nos orienta, né? Os nossos amigos até nos aconselham, cuidado, não é bem assim, mas nós queremos insistir e fazer aquilo que dá na nossa cabeça, sem antes orar, sem antes consultar ao Senhor e ver se Deus realmente está no negócio. Então o homem faz planos, mas se Deus não aprovar, certamente será um fracasso. Versículo 14. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Enquanto não entendermos, meu irmão, minha irmã, que somos homens limitados e pecadores, continuaremos sofrendo por causa das nossas péssimas escolhas. Nós somos limitados, meu irmão. Nós somos limitados, minha irmã. Nós entendemos, nós precisamos compreender que nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. O salmista, lá no Salmo 1, ele vai dizer que o caminho do justo Deus conhece, mas o caminho do ímpio perecerá. O ímpio, diz lá o salmista, o ímpio é como a palha, que o vento vem, espalha, e ele não sabe nem para onde vai, ele se dissipa. Mas o caminho do justo Deus conhece. Nós precisamos compreender isso, a nossa limitação. Às vezes nós esquecemos disso. E achamos que somos super-homens, achamos que podemos fazer o que queremos, mas não, tudo o que viemos a fazer deve ser unicamente para glorificar a Deus. Nós não podemos, principalmente nós como cristãos, como servos do Senhor, nós não podemos buscar nada, fazer planos, sem antes consultar o nosso Pai, sem antes orar, sem antes pedir a direção de Deus para ver se Deus aprova essa ou aquela decisão. Mas o mais importante é nós entendermos que nós não somos nada, nós somos pó, nós somos miseráveis pecadores, nós somos falhos, às vezes as nossas decisões são erradas e nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Versículo de número 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, nós precisamos sempre, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser 100%, na verdade, dependentes de Deus. Nós, tudo que nós viemos a fazer, precisamos sempre dizer: se o Senhor quiser,
faremos. Se o Senhor assim estiver aprovando, faremos. Se o Senhor aprovar, certamente seremos vitoriosos. A gente olha para a história do povo de Israel, todas as vezes que o povo de Israel foi à guerra sem a aprovação de Deus, eles foram derrotados. E na maioria das vezes que foram derrotados, foi porque tomaram decisões sem antes consultar a Deus, sem antes dizer, se o Senhor quiser, eu serei vitorioso. Os irmãos lembram da história lá de Nabucodonosor, quando ele fez o rei da Babilônia, né, quando ele fez aquela estátua, né, aquela grande estátua, e fez um decreto para que todos eram obrigados a adorar aquela imagem, e Mesaque, Sadraque e Abidnego não aceitaram adorar a imagem do rei, e Nabucodonosor ficou revoltado, e ele fez um decreto que as pessoas que não assim o fizessem iriam ser jogados na fornalha de fogo. E diz a palavra de Deus que esses 3 jovens disseram, se o Senhor assim o quiser, ele nos livrará. Se não quiser, certamente morreremos, porque eles tinham convicção que iriam para a glória, e eles não aceitaram, não adoraram, e aconteceu o sobrenatural na vida deles. Eles perseveravam até o fim, mesmo diante da morte, eles não abriram mãos das suas convicções. E diz o texto que quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, havia o 4º homem junto com eles, e eles saíram dali sem um fio de cabelo sequer se queimar. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que vai acontecer na minha vida e na sua vida, quando nós somos 100% dependentes do Senhor. Glorificado seja o nosso Deus. Versículo de número 17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não se gabe, olha só, meu irmão, minha irmã, não se gabe por suas decisões. Tome cuidado. Às vezes, a sua decisão, humanamente olhando, parece uma coisa boa, parece caminho de paz, mas cuidado que pode ser um caminho de morte. Quando nós pecamos conscientemente, diz aqui o versículo 17, sofreremos as consequências dos nossos pecados. Porque ele vai dizer, pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que peca conscientemente, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que conhece este manual de regra e fé, e continua na prática do pecado, continua sem consultar a Deus diante das suas decisões, continua sem dizer, se o Senhor assim quiser, o faremos, mas resolve tomar as decisões por conta própria, sem orar, sem buscar, sem pedir a direção de Deus, certamente sofrerá as consequências dos seus erros e dos seus pecados. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ter muito cuidado com as nossas decisões. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminhos que para o homem é caminhos de paz, é caminhos de glória, é caminhos de vitória, mas no final é a morte. Há só um caminho que vai nos dar a vitória plena, a paz plena, Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, derramando a sua graça sobre minha vida e sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando este entendimento de que se o Senhor quiser, assim o faremos. Fiquem na paz e tenham um dia, uma tarde, uma madrugada
abençoada na presença do nosso Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.